Iniciando a gravação, presidente. Então, ok, obrigado. Então, vamos dar início à nossa reunião de julgamento de fevereiro de 2021, da primeira turma da segunda Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, iniciando hoje, né, terça pela manhã, a sessão de julgamento de terça, 9 horas, conforme a pauta, certo? Eu tenho que fazer inicialmente uma observação. Foi publicado no sítio do CARF a composição da turma para a reunião de julgamento desse mês, e foi indicada a participação de 2 conselheiros, o conselheiro Fred, o Sérgio Gomes de Albuquerque, e o conselheiro Sérgio Adelson, que é o suplente convocado. O conselheiro Fred Albuquerque, ele foi recém-designado e não foi possível operacionalizar a participação dele na reunião de julgamento desse mês, certo? Então, é sempre necessário, ele tem que receber o computador, tem que configurar o computador, tem que ter acesso aos sistemas, e não foi possível resolver tudo isso, né, em tempo, certo? Então, apesar de ter sido publicada a composição, ele não vai poder participar da reunião de julgamento por esse motivo. E, como o conselheiro Fred Albuquerque não vai participar da reunião, certo? Não foi necessário convocar o conselheiro suplente, representante da Fazenda, porque o conselheiro Sérgio Adelson seria convocado para manter a paridade da turma, né? E como o conselheiro Fred não vai participar, também se tornou desnecessário a convocação do conselheiro suplente. Então, o conselheiro Sérgio Adelson também não vai participar da nossa reunião de julgamento. Então, teremos a participação apenas de 6 conselheiros, né, que eu vou designar conforme a ordem que a gente usa para a votação: o conselheiro FG de Freitas Júnior, a conselheira Gisele Barbosa, o conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, o conselheiro Jefferson Teodorovics e o conselheiro Nilson Cavalcante Albuquerque, que sou eu, ok? Então, feitas essas observações iniciais necessárias, vamos passar então para a nossa pauta, cumprir aqui a nossa pauta. O item 1 da pauta é julgamento do recurso voluntário da empresa comercial Delta Limitada, certo? Que vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário apresentado contra acórdão, né, da primeira turma da DRJ, que julgou um procedente impugnação administrativa apresentada pelo recorrente. Basicamente, trata-se de auto de infração, né, de imposto de renda de pessoa jurídica, né, com reflexos de PIS, CSLL e COFINS, né, referentes ao ano calendário 2003. A autuação, né, através do auto de infração, né, concentrou-se na figura da omissão de receitas, né. Em particular, né, a omissão de receitas devido aos pagamentos efetuados serem superiores às receitas recebidas, né, e também depósitos bancários de origem não comprovada. Houve como consequência também a apuração incorreta do imposto, né, do imposto presumido, né, apurado nas de PJ 2003 e 2004 sobre a receita bruta declarada e o valor do tributo no arbitramento. Houve aplicação do arbitramento do lucro, né, e sobre essa situação houve a impugnação por parte do contribuinte, né, que a seu turno alega a nulidade da auto de infração por falta de justa causa, né, também questiona o arbitramento do lucro, também questionou a apreciação das provas por parte do acórdão, né, ou melhor dizendo, da autoridade de origem, né, faz a relação de justificativas, depósitos bancários de origem comprovadas, apresenta status bancários, relaciona valores que dizem ser cheques descontados junto ao banco como antecipação, né. Flávio, com o pessoal do PEN, e eles estavam falando que para você entrar em coautoria comigo naquele artigo, você teria que participar das próximas reuniões aí para discutir. Eu tenho que integrar
A amiga tá tendo uma linha cruzada aí. Tá participando do livro. Enfim, não quero te tirar mais uma obrigação. Eu vou parar um pouquinho, presidente. Melhor. Sei lá. Tá Porque quem vai sair da sala e parar a gravação, porque quando dá linha cruzada, acho que a gente vai ter que entrar e sair. Fabiana? Sim, presidente. Você ouviu aí uma voz aí de uma pessoa que não está na reunião? Não escutei não, presidente. Saiu um som, né? Quer começar Vocês de novo? acham? Eu acho que parou, né? Talvez. Parece que... Então vamos continuar. Aparentemente. Ok, Se tiver outro problema, aí a gente sai e entra de novo. perfeito. Bom, também há questionamento por parte do contribuinte em relação aos demonstrativos das compras de 2003 pagas em 2004. Nesses demonstrativos, a impugnante tenta explicitar que muitas compras efetuadas no ano calendário de 2003 foram pagas somente no ano calendário seguinte de 2004. Afasta também a aplicação da multa de ofício, né, e faz o pedido também de perícia e de diligência. O acórdão recorrido, por sua vez, negou provimento à impugnação pelos seguintes fundamentos. As decisões administrativas e judiciais apresentadas pelo impugnante não vinculam aquele órgão administrativo de julgamento. Por sua vez, afastou também as alegações da nulidade do auto de infração por não ter ocorrido qualquer hipótese, segundo entendeu, prevista no artigo 59 do Decreto 7235. Manteve o arbitramento do lucro nos termos do artigo 527 do RIR, né, e artigo 530, inciso 3. Já com relação aos elementos de prova, destacou que a presunção de omissão de receitas inverte o ônus da prova em desfavor do contribuinte, considerando correta a tributação oferida no auto de infração, nos termos do artigo 42 da Lei 9430. Também que o contribuinte deveria afastar a presunção da omissão de receitas mediante a apresentação de documentos probatórios, fiscais e contábeis, aptos a comprovar o alegado, nos termos do artigo 333 e 334 do CPC, vigente à época. No que tange aos pagamentos das compras de 2003 pagas aos fornecedores de 2004, considerou que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a alegação do contribuinte. Também afastou a alegação de violação ao princípio da vedação do efeito confisco e ao princípio da capacidade contributiva, e afastou também o pedido de diligência e perícia nos termos do artigo 18 do Decreto 7235. E, finalmente, manteve a tributação reflexa, né, referente à CSLL, PIS/COFINS. O contribuinte resignado, com a decisão administrativa de primeira instância, interpôs recurso voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na impugnação administrativa, sustentando adicionalmente, em síntese, a preclusão do presente processo, já que o artigo... acho que eu não coloquei o artigo aqui, mas eu já menciono. O artigo 69 da Lei 9784/99 estabelece limite para a decisão, pois foi julgado em 1.065 dias, que a decisão de primeira instância deve ser nula por não ter havido manifestação sobre quadros demonstrativos apresentados na impugnação, e que houve também cerceamento ao direito de defesa do contribuinte na não apreciação desses quadros demonstrativos. É o relatório, presidente. O Wilson pediu a palavra, você quer falar alguma coisa? Não pedi não, presidente. Então, perdão. Tá certo. Ok, então pode ir prosseguir. Ok. Então, passo ao voto. O recurso voluntário tempestivo dele toma conhecimento. Eu faço aqui uma abordagem breve sobre algumas questões preliminares, que, especialmente em relação às alegações de nulidade apresentadas pelo contribuinte. Primeiramente, em relação à alegação de que o processo seria precluso, por já ter ultrapassado o prazo de 360 dias, eu entendo que não assiste razão ao contribuinte, tendo em vista a súmula 11 do CARF, que prevê a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal. Já também quanto às demais alegações de nulidade, também entendo que não há razão ao contribuinte. Reforça-se que as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão previstas expressamente no artigo 59 do Decreto 7235. Não se caracterizando como hipótese prevista no artigo 59, não há que se falar em nulidade. Da mesma forma, no que tange a alegação que a decisão de primeira instância deve ser nula por não ter havido manifestação sobre quadros demonstrativos apresentados pelo contribuinte, assim como teria havido o cerceamento do direito de defesa,
na não apreciação desses quadros demonstrativos, igualmente entendo que não merece prosperar essas alegações, já que o acórdão recorrido manifestou-se expressamente sobre essas alegações nos documentos apresentados nas folhas 600, acho que é 600, mas eu verifico depois, a 603, acho que é 6.003, se não me engano. Eu reproduzo, né, a passagem que o acórdão se manifestou expressamente sobre esses assuntos. Reforce também que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Da mesma forma, não verifico qualquer indício de cerceamento ao direito de defesa alegado pelo contribuinte, já que foram oportunizadas, né, conforme se verifica no termo de verificação de infração, diversas oportunidades para que o recorrente pudesse prestar informações que pudessem ser úteis ao deslinde da questão, ou afastar a presunção de omissão de receitas, o que não foi feito. Passo a análise do mérito. Em relação ao questionamento sobre a aplicação do habitamento do lucro, né, entendo que a adoção do habitamento do lucro foi necessária em face das circunstâncias narradas no termo de verificação fiscal. Né. Não houve entrega de vários documentos necessários, né, que poderiam viabilizar o lançamento pelo lucro presumido, e, nos termos do artigo da folha 474 do termo de verificação de infração, não houve alternativa senão o habitamento do lucro. Também reforço que o habitamento do lucro não é sanção, mas consequência legal de que se vale a autoridade tributária quando presentes as hipóteses previstas no artigo 47 da Lei 8.981 de 95. Ainda, a apresentação posterior dos documentos necessários à apuração do lançamento não afasta o habitamento do lucro, conforme já pacificado na jurisprudência do CARF e também já entendimento simulado na súmula CARF número 59. No que tange à caracterização da omissão de receita, consta no termo de verificação de infração, folha 467 e seguintes, algumas circunstâncias que levaram ao início da fiscalização. Por exemplo, o contribuinte pessoa jurídica informou em suas declarações e rendimentos de PJ que auferiu R$ 2.114.370,45 de receita bruta durante todo o ano calendário 2003. Porém, declarou que o valor de suas compras foi de R$ 2.114.271,21, ou seja, ele teve apenas R$ 99,24 disponíveis para o pagamento de todas as suas despesas. Como isso não parece lógico, concluímos que é outro indício de omissão de receitas. Nesse aspecto, a presunção de receitas por depósito de origem não comprovada foi fundamentada pelo termo de verificação de infrações, conforme consta na folha 476 e 477. E aplicou-se o artigo 42 da Lei 9430 de 96, também a base legal do artigo 849 do Rio 99. Da mesma forma, a fiscalização verificou a ocorrência de circunstância prevista no artigo 40 da Lei 9430 de 96. As alegações apresentadas pelo recorrente nesse aspecto centram-se apenas na suposta falta de análise dos quadros demonstrativos apresentados na impugnação e representados no recurso voluntário, que, segundo entendeu o contribuinte, teriam condão de pelo menos excluir valores que comprovariam receitas do contribuinte de autuação constantes em seguintes quadros. Aí eu coloquei ali, né, os títulos dos quadros, justificativas dos depósitos bancários de origem comprovadas, extrato bancário, quadro demonstrativo, quadro de pagamentos das compras de 2003 para fornecedores de 2004, né. Porém, sobre o assunto, entendo que deve se aplicar a súmula 26 do CARF. Ora, a omissão legal de receitas que caracterizou a existência de depósitos de bancários cuja origem não foi comprovada não foi afastado. Não basta alegar genericamente que tais cheques deveriam ser excluídos do lançamento, pois por constituírem renda do contribuinte, considerando que o próprio contribuinte teve ciência do teor da fiscalização e dos documentos, depois de intimado e reintimado, não logrou apresentar documentos contábeis e fiscais hábeis que pudessem afastar tal autuação. Compete ao contribuinte o ônus da prova no tocante aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão ao fisco. Aí reproduz a súmula 26, também o julgado
no mesmo sentido. Ainda, sobre os documentos do anexo 1 apresentados, folhas 634 e 670, que segundo alega o recorrente, lastreariam os quadros apresentados, não foi possível, pelo menos em minha visão, verificar a correspondência precisa com os quadros esquemáticos apresentados, nem com a escrituração contábil e fiscal que não foi apresentada. Ainda, quanto à apresentação de provas documentais posteriores, há expressa limitação prevista no parágrafo 4º do decreto 7235, a não ser que se configure hipótese do mesmo dispositivo. No presente caso, nada obstante, mesmo que se considerando a prevalência da verdade material, que deve orientar o julgamento, vê-se que as provas documentais suficientes para o deslize do caso já foram acostadas no processo. Portanto, pelos fundamentos trazidos acima, reputo correta a tributação e aplicação da multa de ofício de 75%. Também afasto o pedido de diligência e perícia, com fundamento no artigo 16, inciso 3, do decreto 7235 de 72, e aplico também a tributação reflexa no que tange ao CSLL, PIS, PASEP e COFINS. E concluo que, votando por conhecer o recurso, e no mérito vou negar provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente? Ok, obrigado. O Wilson levantou a mãozinha, não sei se quer falar ou porque está entrando automático aí, Wilson. A mãozinha está lá. Acho que está automático aqui, deixa eu parar aqui. Está automático, perdão. Tá certo. Gisele? Jefferson, só uma dúvida que eu não abri o processo inteiro. A multa foi 75 aqui, né? Porque eu vi, ele fez bonitinho e realmente aqui é cabível o arbitramento, não tem muito o que fazer, né? De acordo aí com a própria, com o TVF, enfim, para mim tá bem tranquilo a condução e a forma como você trabalhou. Perícia também não cabe aqui, não teria nenhuma necessidade de expert para fazer, além de nós mesmos. É inviável, né? É inviável, exatamente. Então tá, não, era só essa, só para confirmar mesmo, porque eu vi que era 75, mas não custa. E nem teve agravamento, nada, né? Não teve. Tá. E ele foi intimado, né, a justificar, né, os valores, né? Por isso que eu fiquei até na dúvida se não teve agravamento, porque... ele foi intimado a comprovar. Eu fiquei um pouco na dúvida no início, foi porque ele coloca um valor de 2 milhões e você fala que praticamente aquele valor integral foi a despesa, né? Só que aquilo ali foi um indício para a abertura da fiscalização. Tá? Exato. Aí, com base naqueles, foram intimar e tal. Então, exato. Realmente fica... Né? Para mim tá ok. Ok, vamos votar então. Perfeito. Gente, eu acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, presidente. Ótimo. Também acompanho o relator, então ficou o resultado negar provimento por unanimidade. Ok. Então vamos ao item 2 da pauta. A empresa Ferreiro do Brasil. Esse processo ele foi retirado da pauta por solicitação da parte. Certo? Então, vamos ao processo seguinte, item 3, a pauta da empresa SC Comércio, Exportação e Importação, também da relatoria do conselheiro Jefferson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Vou passar o relatório, então. Item 3 da pauta, recorrentes SC Comércio e Exportação Limitada ME. Aqui. Bom, trata-se de recurso voluntário. Deixa eu só ver se está. Estão me ouvindo, né, pessoal? Perfeito. Trata-se de recurso voluntário, contra acórdão da DRJ, que negou provimento à impugnação administrativa. Para a síntese dos fatos, se produz o relatório do acórdão recorrido. Trata-se do presente processo de auto de infração relativo à Simples Nacional no período de 1 de julho de 2007 a 31 de dezembro de 2007, aplicando-se IRPJ Simples, PIS, COFINS e CSLL, e contribuição patronal para a Seguridade Social.
A apresentação fiscal teve como fundamento as seguintes ocorrências: né? Verificação da existência de depósitos bancários de origem não comprovada, né? Omissão de receitas escrituradas, né? E, por outro lado, a impugnante em sua defesa argumenta: é tarefa de provar que o depósito de conta corrente é do fisco. O trânsito de enumerar em conta corrente não é disponibilidade econômica do contribuinte. É legal considerar o lançamento de caixa como missão de receitas. O fisco não excluiu da base de cálculo da apuração os depósitos oriundos de transferências entre contas correntes da mesma pessoa jurídica. Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional não têm o condão de instituir o major atributos, algo restrito às leis. Também solicita diligência, né? E também solicitou a improcedência do lançamento. Por outro lado, né, o acórdão combatido negou provimento à impugnação pelos seguintes fundamentos: que o mandado de procedimento fiscal, MPF, é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, o que implica dizer que seu vencimento não constitui por si só a causa de nulidade do lançamento, e nem provoca a requisição da espontaneidade por parte do sujeito passivo, e que eventuais omissões ou incorreções em seu teor não ocasionam nulidade do auto de infração. Também que o ônus de afastar a presunção da emissão de receitas é do contribuinte. E também que a obtenção de dados bancários obtidos pelo fisco foi realizada de maneira ilícita, negando a solicitação de perícia e de diligência nos termos do artigo 18 do Decreto 7235. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados em sede de impugnação, em especial acrescentando que o acordo combatido não apreciou a questão da duplicidade da emissão de receitas do livro de caixa e dos valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, e que o procedimento fiscal padece de ilegalidade, pois, acho que correto seria legalidade, né? Padece de ilegalidade, pois considera que os valores creditados em conta de depósito diferentes daqueles escriturados no livro caixa. É relatório, presidente. Ok, pode prosseguir. Passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e dele toma conhecimento. Passamos preliminarmente a analisar as questões de nulidade apresentadas pelo recorrente. Primeiramente, reforça que as hipóteses de nulidade do processo administrativo estão previstas no artigo 59 do Decreto 7235. Não se caracterizando, portanto, como hipótese prevista no artigo 59, não há que se falar em nulidade, portanto. Nesse sentido, pode-se observar que o MPF se trata, em minha interpretação, um instrumento de controle criado pela administração tributária para dar segurança e transparência em relação fisco-contribuinte. No que tange a alegação de nulidade do lançamento por se consubstanciar em MPF com prazo de vencimento expirado, eu entendo que assiste em razão ao acordo recorrido ao fundamentar que o MPF é instrumento de controle administrativo de informação ao contribuinte, o que implica dizer que seu vencimento não constitui por si só a causa de nulidade do lançamento, e nem provoca a requisição da espontaneidade por parte do sujeito passivo, e que eventuais omissões ou incorreções em seu teor não ocasionam nulidade do auto de infração. Reproduzir aqui alguns acordos, né, administrativos, seja do CAF, seja da Câmara Superior. E ainda, sobre a alegação do recorrente de que a não apresentação da prorrogação do MPF nos termos da súmula 75 levaria a volta da espontaneidade, aplicando-se retroativamente, entendo que não assiste razão ao contribuinte. Observe-se que a requisição de espontaneidade prevista na súmula 75 está bem fundamentada nos termos do artigo 7 do Decreto 7235, no procedimento fiscal com seu início. Nos termos do inciso 1, o primeiro ato de ofício é escrito praticado pelo servidor competente cientificado sobre passivo da obrigação tributária ao seu preposto. O MPF, portanto, é instrumento subsidiário ao procedimento fiscal, e seu vencimento não é por si só a causa de nulidade, nem provoca a requisição da espontaneidade por parte do sujeito passivo. No que tange a questão do sigilo e a alegação de inconstitucionalidades, o recorrente alega que a quebra do sigilo bancário, conforme realizada no âmbito da fiscalização, e que levou à lavratura do auto de infração, padece de vícios de constitucionalidade, violando o artigo 5º, inciso 12 e artigo 145 da Constituição. Sem razão, porém, o contribuinte, já que a instância administrativa não é competente para analisar argumentos dessa natureza, nos termos do artigo 26A do Decreto 7235 e também nos termos da súmula CARF número 2. Portanto, falece a esse tribunal competência para apreciar questões relativas à constitucionalidade ou à violação de princípios constitucionais. Sobre a alegação de duplicidade da omissão de receitas, alega a recorrente haver duplicidade dos valores oferecidos à tributação,
os valores escriturados do livro caixa são oriundos das receitas depositadas nas contas correntes do contribuinte. Assim, alega que a fiscalização considera os valores acreditados em conta de depósito diferentes daqueles escriturados no livro caixa. Nada mais acrescenta o recorrente nesse sentido, nem apresentou provas que pudessem sustentar a alegação apresentada no recurso voluntário. Observa-se que o termo de verificação de infração, folhas 535 e 544, dispôs várias situações que corroboram, né, com a conclusão chegada pela autoridade de origem. Após o início de fiscalização, observa-se que o recorrente foi intimado sucessivas vezes em sucessivos termos de intimação fiscal. Apresentou livro caixa e autorizações para que os bancos do Brasil e Bradesco fornecessem extratos do período fiscalizado. Após o contribuinte foi reintimado a comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas contas durante o ano de 2007. Novamente, não esclareceu nem comprovou a origem de tais créditos. Considerando as circunstâncias narradas no termo de verificação fiscal, o recorrente foi autuado, portanto, por omissão de receitas por depósito bancário de origem não comprovada e omissão de receitas escrituradas. Logo, a presunção de omissão de receitas foi verificada pela autoridade autuante nos termos do artigo 42 da Lei 9430, que também é a base legal do artigo 849 do Rio. E também do artigo 40 da Lei 9430. Nesse sentido, não se pode deixar de lado que a omissão de receitas decorre de presunção legal, que pode ser erigida mediante comprovação de origem dos depósitos bancários e da escrituração dos pagamentos, nos termos da súmula 26 do CARF. Compete ao contribuinte o ônus da prova do tocante aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco. Nesse sentido, não se pode deixar de lado a súmula 26 expressa nesse sentido. Observa-se também que, nesse aspecto, a recorrente não apresentou alegações refutando a ocorrência da omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada, e nem da omissão por falta de escrituração de pagamentos. Apenas alegou ilegalidade da ocorrência e duplicidade da omissão de receitas, sem, no entanto, apresentar provas para afastar a presunção. Portanto, em meu entendimento, por não haver impugnação específica sobre a ocorrência da omissão de receitas ou da omissão por falta de escrituração de pagamentos, considero que deve ser aplicada o artigo 17 do decreto 7235, que assim dispõe. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Assim, não é impugnado em ser recursal a omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada ou omissão em fato de escrituração, considero incontroversa a matéria que não foi objeto de específica impugnação por parte do recorrente. Em relação à alegação da ausência de fundamentação legal, ainda deve ser afastada essa alegação de que o auto de infração é nulo por se lastrear em resoluções do Comitê Gestor Simples Nacional, Simples Federal, né, o que violaria supostamente o artigo 97 do CTN. Os autos de infração, conforme se depende da própria leitura do termo de verificação fiscal, estão lastreados em fundamentação legal e infralegal atinente. Eu reproduzi, né, os trechos dos termos, né, portanto, não merece prosperar a alegação do recorrente nesse sentido. Quanto ao pedido de diligência e perícia, também afasto esse pedido com o fundamento do artigo 16, inciso 3, do decreto 7235, artigo 18 também. E, na conclusão, eu voto por conhecer o recurso e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. E como voto, presidente? Tá, obrigado, Jefferson. Algum comentário? Não, tranquilo, podemos votar, né? Também não tem qualificação, né? Nem agravamento. Esse é mais tranquilo ainda, porque é simples, né? Então, não tem questão de arbitramento. Esses casos de depósito bancário não comprovado, quando a fiscalização segue o rito normal e o contribuinte ele não traz uma prova, é muito difícil. Muito difícil reverter. É muito difícil reverter, porque a legislação ela deixou isso claro, e com relação àquela argumentação de sigilo, o STF já julgou. Então, se não tiver uma prova, ou então um equívoco da fiscalização, às vezes algum depósito passa batido, é um equívoco mesmo, né?
Empresas, né, aquilo que não é receita mesmo, mas normalmente a fiscalização intima e reintima. Quando ele tem, ele já traz as provas, né? Então aqui, nesse caso, como no anterior, ele não traz nada, né? Assim, para demonstrar que não houve uma entrada que não fosse justificável como receita, né? É uma argumentação desprovida de laço probatório, né? Isso que é difícil, né? Realmente. Exato. Ok, então vamos votar, né? Ok. Eu acompanho o relator, presidente. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então o resultado ficou negar provimento a recurso voluntário por unanimidade. Vamos então ao próximo item da pauta. Item 4 da pauta, empresa sulista prestação de serviços de análise cadastral limitada, e vai relatar o processo o conselheiro Efigênio, que tem a palavra. Ok, presidente, obrigado. Bom, trata-se de autos de infração para cobrança de IRPJ, CSL, PIS e COFINS, né, no montante de 348 mil, incluído principal, juros de mora e multa de ofício de 75%. A autoridade fiscal apurou emissão de receita decorrente de prestação de serviços confirmados em diligência perante o cliente do sujeito passivo. Os lançamentos CSL, COFINS e PIS são decorrentes do lançamento de RPJ, reflexo, né? Então, aqui eu transcrevo parcialmente o relatório do acordo recorrido, que resume bem os fatos. Né? Conforme consta dos autos de infração e do termo de verificação fiscal, foi constatado que o autuado não ofereceu a tributação receitas recebidas por serviço que prestou ao Banco Matone no período de junho a dezembro de 2006, de acordo com a DIPJ e com a DCTF. Também não emitiu notas fiscais relativas aos serviços. Os valores foram informados pelo banco em DIRF e o banco, após intimado, o que a fiscalização fez? Ela detectou a diferença, intimou o banco via diligência, ou seja, circularizou, e o banco confirmou o pagamento que fez e apresentou um contrato de prestação de serviço celebrado com o autuado, demonstrativo de valores pagos e uma relação de ordem de pagamento ao autuado. Né? Em sede de impugnação, o contribuinte alegou em síntese que não recebeu os valores lançados como emissão de receita e requereu prova pericial. Aí eu transfiro basicamente a alegação disso. Em primeira instância, a DRJ julgou procedente por unanimidade o lançamento. Né? Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte depôs recurso voluntário em que aduz as seguintes alegações. Ele traz, inicialmente, ele alega nulidade, né? E por cerceamento de direito de defesa, e requer que o processo retorne à instância de origem para que seja produzida a prova pericial requerida em sede de impugnação. Sustenta que os autos de infração não fizeram prova do ingresso de receitas no patrimônio da recorrente ou da prestação de serviços. O contrato de correspondente bancário juntado aos autos pelo Banco Matone, como prova da origem dos pagamentos, não se perfectibilizou, uma vez que as obrigações foram transferidas para terceiros. Alega ainda que a instituição financeira não apresentou os comprovantes de pagamentos, notas fiscais, prestação de serviço, e por não ter condições e estrutura para cumprir as obrigações decorrentes do contrato firmado com o Banco Matone, ela alega que efetuou a cessão para terceiros, para os quais a instituição financeira realizou os pagamentos imputados como recebidos pela recorrente. Por fim, requer a anulação do acordo recorrido e, subsidiariamente, seja reconhecida a total improcedência dos autos de infração. Esse é o relatório, presidente. Passando ao voto. Bom, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele com isso. Passo a análise. Então, trata-se de auto de infração em que a autoridade fiscal apurou a emissão de receita sem emissão de notas fiscais de prestação de serviço, com fundamento no 582 do Rio. Analisa inicialmente a preliminar. Sustenta a recorrente que a decisão recorrida deve ser anulada por cerceamento de direito de defesa e o processo retornar à instância ao qual para que seja produzida a produção de prova, para que seja produzida a prova pericial requerida em sede de impugnação.
E aí ela vai, o que ela solicitou na primeira instância? Justificada a relevância, que seja informado pelo perito, né, os valores lançados contra o impugnante, seja informado os beneficiários dos pagamentos, enfim, ela elenca alguns quesitos. Em minhas palavras, os termos do decreto do PAF, que regula o processo administrativo fiscal, ao impugnar a exigência, cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos probatórios que possuir. A autoridade fiscal, a autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas relacionadas aos autos, formará livremente sua convicção e somente determinará diligências ou perícias caso entenda necessário e indeferirá de forma fundamentada as que considerar prescindíveis. Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência ou perícia para que seja juntada aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente. É dizer, a busca pela verdade material não autoriza o julgador substitui os interessados na produção de provas. É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o julgamento. Portanto, por entender prescindível, também defere o pedido de perícia. Por conseguinte, por não restar caracterizado essencialmente direito de defesa, afasta a preliminar de nulidade. E adentrando ao mérito. A recorrente, pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, no ano calendário 2006, tem como objeto social corretagem de seguros dos ramos elementares de vida, capitalização e de plano de previdência. Mediante cotejamento entre informações prestadas pela recorrente na DPJ e DCTF, com informações prestadas na DIRF, né, pelo seu principal cliente, o Banco Matone, a fiscalização apurou divergência entre o valor pago e o valor retido pelo cliente e a receita tributária. Então, a fiscalização fez um batimento e detectou divergência. Apurou ainda a fiscalização que o valor das notas fiscais emitidas pela recorrente no ano calendário 2006, de forma sequencial e sem rasura, está de acordo com o valor declarado em DIRF e a receita de serviço registrada no livro diário. Então, o que ela declarou está de acordo com o que ela escriturou e com o que está na DPJ e nas notas fiscais. Ok. Porém, não estava batendo com a DIRF. Ante tais discrepâncias, a fiscalização diligenciou o Banco Matone, que confirmou o pagamento dos valores à recorrente declarados em DIRF e informou que não foram emitidas notas fiscais de serviços correspondentes aos pagamentos efetuados, o que fora confirmado mediante a análise do bloco de notas notas fiscais da recorrente. Aí eu transcrevo a resposta do Banco Matone. O banco apresentou ainda o contrato de correspondente bancário celebrado com a recorrente, no qual consta a cláusula em que o banco tem a obrigação de repassar à recorrente, né, aí eu transcrevo, a título de remuneração pelo serviço de correspondente bancário, o percentual de 18,5% sobre o valor total dos empréstimos prestados aos pensionistas ou aposentados do INSS e anuente o percentual de 0,5%. Apresentou ainda a relação dos valores contratados, da comissão paga, dos valores estornados, do imposto retido e do valor devido à recorrente, o qual coincide com o valor informado em DIRF. Então, o Banco Matone, uma vez diligenciado, ele apresentou tudo detalhado dos valores que foram pagos à recorrente. Por fim, para comprovar os pagamentos efetuados, o Banco Matone apresentou relação de ordem de pagamento emitida via Sistema de Pagamento Brasileiro, que é o SPB, efetuado à recorrente no período de junho a dezembro de 2006. E aí está nas folhas 98 a 344. O que é esses documentos? Como ele tinha um percentual de cada operação que ele realizava, então, nessas páginas, tem relação de todos os valores, todas as ordens de pagamento por contrato que foram efetuados em favor da recorrente. Né? A recorrente, por sua vez, alega não haver prova do ingresso de receita no seu patrimônio ou da prestação das atividades de correspondente bancário. Que o contrato de correspondente bancário juntado pelo Banco Matone com prova da origem dos pagamentos não se perfectibilizou, uma vez que as suas obrigações foram transferidas para terceiros. Alega ainda que a instituição financeira não apresentou os comprovantes de pagamento, notas fiscais de prestação de serviço, que amparam o registro em sua dívida. Portanto, não haveria como presumir omissão de receitas. Pontuou ainda que, em razão de não ter condições e estrutura para cumprir com as obrigações decorrentes do contrato firmado
com o Banco Matônio, efetuou a cessão para terceiros, para os quais a instituição financeira realizou os pagamentos imputados como recebidos pela recorrente. Sem razão recorrente. Como vimos, o contrato de prestação de serviços, isso que eu citei assim, entre correspondente bancário, entre a recorrente e o Banco Matônio, os respectivos aditamentos, né, o contrato, as ordens de pagamento emitidas em favor da recorrente, conforme comprovante de lançamento emitido de forma detalhada via SPB, e, por fim, o registro de tais pagamentos em dívida, configuram elementos probatórios suficientes para comprovar a receita omitida. Portanto, não há falácia em ausência de ingresso de receita ou da prestação de serviço. Nesses termos, a irresignação da recorrente não merece prosperar, porquanto as alegações apresentadas não têm força probante para infirmar o apurado pela fiscalização, que, ao contrário da recorrente, apresentou fartos elementos probatórios para comprovar a infração apurada. E aí, PIS/COFINS e reflexo, né, é decorrente da omissão de receita, né, o que é apurado para o RPJ também se aplica a CSE. Né? Então, antes exposto, eu conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Como voto, presidente? Ok. Comentários? Gisele? Aqui eu só fiquei com uma dúvida de ordem prática, porque a infração é omissão por depósitos bancários de origem não comprovado também, ou não? Não. Omissão de receita. Não, omissão de receita. Omissão de receita. Omissão. Porque é o seguinte... Ele fez toda a investigação do outro lado e não conseguiu. Exatamente. Ele detectou o que o contribuinte fez. O que ele declarou, ele emitiu nota fiscal de serviço, tudo sequencial, declarou da IPJ, declarou no diário. Quando foi fazer o batimento com a DIF, deu diferença. Ele circularizou. Foi lá no Banco Matônio. O Banco Matônio, olha, eu tenho um contrato com ele me paga, esse pagamento que eu fiz, ele não emitiu nota fiscal de serviço, por isso que não vai haver lacuna nas notas fiscais, e mandou uma relação totalmente detalhada de pagamentos, que é da SPB, Sistema de Pagamento. Só a dúvida da capitulação, que eu não estou chegando no alto. Se não foi... Sim, não, é omissão de receita. Omissão de receita, então conta. Porque ele tem questão de depósito bancário. As ordens de pagamentos foram demonstradas. Demonstradas, exato. É porque, às vezes, eu já peguei um caso, tá, Efigênio, muito parecido com esse, mas que o fiscal capitulou no auto como omissão de receita por depósito bancário mesmo. Ele jogou as duas capitulações. Por isso, da minha dúvida, porque... Nós já julgamos isso aqui, nós já julgamos. Tem que separar. Exatamente. Era só essa dúvida, se não tinha... Tem que separar. Sentido. Enquanto isso, eu queria até fazer uma observação quanto a isso, porque se você ver lá na pauta, né, a alegação é depósito bancário de origem comprovada, certo? Na pauta está assim. Mas por quê? E foi informado aquele código, e provavelmente esse código é aquele que consta lá no processo, não é isso? Só que a observação que eu queria fazer é a seguinte: esses códigos que estão lá no processo, eles são gerados automaticamente, certo? Um programazinho, uma inteligência artificial que está lendo as peças do processo e está gerando esse código. E às vezes ele erra, tá certo? Então, é até interessante observar taxa de omissão de receita, e quem foi que informou a omissão de receita? Foi o banco. Certo? O banco é que disse, as provas da omissão de receita vieram do banco, da informação prestada pelo banco. O banco foi intimado para prestar uma informação sobre o cliente dele, o banco prestou uma informação. Veja que o padrão é o mesmo de depósito bancário. Perfeito. Né? Em que a fiscalização intima o banco a prestar informação de uma movimentação financeira. Né? Então, assim, o padrão é o mesmo de um depósito bancário de origem não comprovado. Né? Talvez por isso foi gerado esse código aí. Né? E apesar de não ser o correspondente, que é uma omissão direta aqui mesmo. Né? Omissão direta. Então, assim, aí o que eu queria, eu sei que é muito, às vezes é muito difícil fazer a pauta,
né, e tem que entrar mais, às vezes é interessante dar uma olhada, né, entrar no processo, dar uma olhada no acordo da DRJ, às vezes para ver se é aquilo mesmo que está no processo. Eu também faço isso, eu pego o código do processo, que está lá no processo e já coloco lá. Mas eu já peguei algumas situações, né, que não é bem aquilo. E às vezes não é só aquilo que a gente vai ver, inclusive no processo que eu botei, que está lá, só tem um código, que é qualificação da multa por infração reiterada. Mas qualificação da multa, mas qual é a infração? Não tem o código da infração, não é processo. Exato. Né? Então, assim, é interessante, assim, se der, claro, né? Dar uma olhada lá no acordo da DRJ, para ver se é realmente aquilo mesmo, né? Que está lá no processo, porque o processo tem umas coisinhas que não estão totalmente, digamos assim, corretas, né? Corretas. Diga, Gisele. Foi tanta verdade, né, Nilton, que esses dias eu também peguei, só tinha o código de exclusão do Simples, aí eu descobri que tinha um apenso de contribuição previdenciária, recentemente você viu, então, assim, está acontecendo repetidas vezes isso, e quando eu peguei esse auto de infração do próprio Efigênio, que ele está relatando, está muito claro que é omissão pura, por isso que eu realmente fiquei um pouco confusa, porque a capitulação estava como depósito bancário de energia comprovar, puxa, mas a fiscalização foi direto no banco, e aí eu fui olhar o auto para ver se não tinha essa diferença de capitulação, e não tem, de fato é omissão de receita pura, a imputação de 75, mas a gente tá sofrendo um pouco, porque com essa história dos códigos, eu também comecei a reparar isso recentemente, e a gente acaba, às vezes, até sendo induzido em erro, nós mesmos como relatores, né, porque a gente acha que é só aquilo, e na hora que vai abrir e analisar com calma o processo, a gente já indicou, né, Nilton, também, às vezes, acontece. Mas é isso, é só para reforçar que, de fato, eu também me perdi nisso daí. Foi induzida pela pausa, né, a pauta diz que é isso. Em relação ao processo, eu creio que, uma observação sobre o processo, o contribuinte, ele, digamos assim, ele não fez o que ele pediu, né? Ele diz assim, olha, você deveria ter, o banco deveria ter comprovado que fez o pagamento, né? Através da nota fiscal, ele exigiu isso, né? Ele acha que o banco não comprovou que fez o pagamento. Embora ele não negue que contratou com o banco, né? O contrato existe, mas ele diz que o banco pagou a terceiros, que ele subcontratou, certo? Mas ele não prova que ele pagou a terceiros, né? Não tem essa prova, né? Ele não demonstrou, certo, que ele pagou a terceiros, que tem esse contrato, essa subcontratação. Então ficou no argumento sem demonstração, realmente não tem como, digamos assim, a gente escapar daquele quadro fático, né, que é típico de uma omissão de receita, né, simplesmente não declara uma receita que o cliente diz que foi paga, né, o cliente diz que pagou. Né, ele não conseguiu sair aí desse quadro probatório, né, na minha opinião, seria necessário, aí sim, como é uma questão, uma questão que está alterando, né, a lei, a atuação, ele teria que ter demonstrado, opa, tudo bem, teve esse contrato, mas eu subcontratei, certo? Foi o fulano lá que recebeu, e ele deveria ter como demonstrar isso. Ok, vamos votar, então? Gisele? Só acrescentando um pouco, aquilo que a Gisele citou, da fundamentação, está no item 11 do voto, Gisele. Eu faço aquela fundamentação que fala exatamente sobre a omissão de receita. Só esclarecendo. Gisele, pode votar. Não, de fato, Efigênio, não há dúvida, eu também abri o auto e eu concordo com a observação do Nilton antes de votar. O contribuinte nem em sede de impugnação nem recurso voluntário traz absolutamente nenhuma prova de que teria uma contratação ou teria realmente, né, esse valor teria tido ingresso em conta de terceiro.
é uma alegação completamente solta, então eu quis registrar também e acompanho o relator. Também acompanho o relator, presidente. Deixa. Eu também acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e o resultado, então, ficou negar provimento ao recurso por unanimidade. Então, vamos ao próximo item da pauta. Item 5, da empresa Trevo Comercial e Distribuidora de Gás, e também vai ser relatado pelo conselheiro Efigênio, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de autos de infração para cobrança de IRPJ, CSL, referente aos anos calendário 2002 a 2005, no montante de 39 mil, incluídos principal, juros de mora, multa de ofício de 75%. A autoridade fiscal apurou a emissão de receita decorrente de receita de venda de gás para consumo não declarado em DCTF e DIPJ, e, consequentemente, a aplicação indevida do percentual de presunção do lucro presumido, de 1,6% em vez de 8%, em relação à venda dessa venda de gás. Né? E aqui o detalhe que é a grande controvérsia: venda de gás por atacado. A controvérsia vai se dar se é venda a consumidor, né, varejo ou atacado. Essa é a grande controvérsia que a gente vai enfrentar. Transcreve parcialmente o relatório do acordo recorrido, que relata os fatos. Né? Então, ele vai trazer exatamente isso: receita de venda de gás para consumo não declarado em DPJ, em DCTF, né? Isso que eu acabei de citar para o senhor. Em sede de impugnação, conforme o acordo recorrido, o contribuinte alegou em síntese não haver diferença de receita a ser tributada, uma vez que teria ocorrido erro na planilha apresentada à fiscalização, e assentou estar correta a alíquota de 1,6% em razão de a venda ocorrer para consumidor final. Essa é a discussão. A turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em parte o lançamento de RPJ para acolher a alegação de erro e cancelar a exigência referente ao valor tributário de R$ 95.852, referente ao fato gerador 30/6. Lembra aquele erro que ele falou que havia na planilha? Ele falou, tem um erro na planilha que dá fiscalização. Realmente, a primeira instância concordou, verificou que houve erro e extinguiu essa parte da infração, que houve um pequeno reflexo na CSL. O efeito, cancelou-se a exigência integral de CSL no valor de 1.035, decorrente dessa infração. O percentual de presunção do lucro presumido de 8% foi julgado procedente. Aí eu transcrevo a emenda. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que repisa as alegações adiadas em primeira instância no tocante à alíquota de presunção do lucro presumido. Né? Por fim, requer seja cancelado o débito fiscal reclamado. Esse é o relatório, presidente. Trata-se de auto-infração em que a autoridade fiscal apurou emissão de receita, né, decorrente de receita de venda de gás para consumo não declarado em DCTF e DIPJ, e a aplicação indevida do percentual de presunção do lucro presumido de 1,6%, em vez de 8%, em relação à venda gás por atacado. Tendo em vista que a decisão de primeira instância cancelou parte da autuação, a matéria em discussão neste recurso voluntário fim-se a verificar qual o percentual de presunção do lucro presumido a ser aplicado em relação à venda de gás. 8% conforme apurou a fiscalização, ou 1,6% conforme pleiteia o contribuinte. O contribuinte tem como objeto social a exploração do ramo de comércio atacadista e varejista de gás liquefeito de petróleo, conforme o contrato social, as folhas paz. Aí eu vou transcrever o artigo 15, né? Faço a leitura, que regra geral a base de cálculo do RPJ das pessoas do lucro presumido está sujeito ao percentual de 8% da receita bruta oferecida mensalmente. E a legislação prevê ainda, né, percentuais distintos para determinadas atividades. Dentre elas, atividade de revenda para consumo de combustível, derivado de petróleo, álcool, etílico, carburante, cujo percentual é de 1,6%. E no caso de atividade diversificada, determina que deve ser aplicado o percentual correspondente a cada atividade. E aqui o artigo 24 vai falar que se não determinar qual percentual, aplica-se o percentual da maior alíquota. Né?
Em caso, o contribuinte, o que ele fez? Ele segregou as receitas em vendas atacado e vendas a varejo. Ele segregou. Porém, aplicou sobre ambas o percentual de 1,6%. Para as folhas. Desta feita, a fiscalização cobrou a diferença de 6,4% das vendas no atacado. A recorrente, por sua vez, suspeita que o percentual de 1,6% está correto, pois a receita oferida decorre de vendas de gás para o consumidor final, mesmo nas vendas realizadas a pequenos comerciantes. Argumenta ainda que a ANP exige que a revenda de ANP seja realizada para pequenos comerciantes, descaracterizando a venda a varejo. Por fim, aduz que a redução da base de cálculo do lucro presumido pode permanecer em 1,6%, pois a venda realizada, dessa forma, visa beneficiar a população. Pois bem, conforme mandamentos legais acima citados, a revenda de gás no atacado, não destinada ao consumidor final, está sujeita à regra geral, ou seja, ao percentual de presunção de 8%, ao passo que a venda, a varejo, né, consumidor final, é 1,6%. Por conseguinte, a resignação não merece prosperar, em razão de o lançamento estar de acordo com a legislação de regência. Ante exposto, conheço o recurso voluntário e nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Aí eu coloquei a página dos 56, 63 e 8, onde é feita a separação entre atacado e varejo, mas ao final é aplicada a alíquota diversa, que é a controvérsia desses autos. Gênio estranho aqui, né? Eu até entendo a alegação do contribuinte de que ele pode estar vendendo para pessoas jurídicas também e a título de varejo, né? Então, na hora que eu fui bater e começar a olhar um pouquinho das notas fiscais, você vê que não são grandes volumes, mesmo para as pessoas jurídicas. Aparentemente, as pessoas jurídicas que adquirem da hora recorrente, elas estão adquirindo para consumo, né? Então, ao meu ver, num primeiro momento, olhando, batendo nas notas fiscais, me parece uma característica de varejo e não de atacado, tá? Aí eu queria ouvir um pouco de você. Agora, o que me colocou um pouquinho em dúvida, que eu acho que foi a mesma dúvida que a fiscalização ficou e que acabou gerando essa diferença de percentual do lucro presumido, é que o próprio contribuinte apresenta essa planilha meio dividida, e depois ele vem e diz, olha, afinal eu apresentei errado, né, porque ao que me parece, aí como você é o relator, eu estou, né, olhando o processo pela primeira vez. Então, assim, existem duas coisas. Quando eu olho as notas fiscais, me parece que as características dessas notas são de varejo e não são de atacado. De outra parte, você tem um contribuinte puxando nesse sentido. Puxa, eu apresentei uma planilha, mas errei. Ela era uma planilha de controle minha, e isso não simboliza que é varejo. E aí, no recurso voluntário, na impugnação, ela vem batendo nessa tecla. Afinal, olha, em que pese eu também ofereça, né, o meu serviço e forneça gás para pessoas jurídicas, são de pequena monta, são varejo e não são atacado. Então, assim, eu queria te ouvir um pouco no que formou sua convicção, porque eu fiquei um pouco na dúvida, de verdade, quando eu vejo as notas fiscais, assim. O erro na planilha não foi esse, o erro foi de um cálculo que a primeira instância já corrigiu. Então, aquele valor foi de 95, né? Exatamente. Aquilo ali não é esse erro. Agora, eu fui analisar, porque é o seguinte, eu tenho a questão do atacado, Gisele. Eu vendo 100, 200 jogo de gás aqui, né? Um atacado de grande monta, que eu estou vendendo para grandes empresas, ou eu tenho aquele atacado que eu estou vendendo, digamos assim, para um pequeno comerciante, não é para o consumidor final. Por exemplo, quando você vai nas notas fiscais, então, 10 cargas, olha aqui para você ver, você tem aqui, eu estou na página 132, por exemplo, nota fiscal. Carga, quantidade, 10 botijões, carga de gás P2, 20 carga P13.
Então é o seguinte, aquele comerciante que chega e compra e está comprando 10 botijão de um, 20 de outro para revenda. É diferente daquele consumidor final que chega lá, qual que é o objetivo da norma? É aquele consumidor final, o avarejo mesmo. Eu vou lá, compro, posso até comprar 1, 2, 3, numa hipótese. Puxa, eu comprei 10, mas essa não é a regra, é aquele picado mesmo, entendeu? E aqui, o que eu percebi na minha leitura, você olhando as notas fiscais, você vê lá a quantidade, 10, 20, 30, entendeu? Essa foi a minha leitura. Isso para mim não caracteriza a venda a varejo, entendeu? Tanto que ele, nesse ponto, ele não questiona, ele questiona de forma ampla, que é venda a consumidor final. Se eu analisar o consumidor, dependendo da loja, eu posso falar que ele é consumidor final, mas o objetivo da norma é o consumidor final, aquele que está comprando lá na ponta, não para a revenda. Entendeu? A maioria delas está isso. Eu queria, assim, acrescentar o que o Gigi falou, não só a quantidade, como a variedade. E muitas notas que eu estou vendo aqui, não todas, mas muitas, assim, cargas da SP2, 2 unidades, carga da SP13, 50 unidades, carga da SP45, 12 unidades. O consumidor final, ele geralmente foi comprar um tipo, mesmo que ele compre, faça um estoque, que é proibido, mas faça um estoque lá de 5 bujões para ter em casa, ou um restaurante pode ter, sei lá, 10 bujões, né? Mas você compra 50 de um tipo, mais 2 de outro tipo, mais 2 de outro tipo, não é típico de consumidor final, geralmente consumidor usa um tipo de gás aqui. Então, eu concordo com o Efigênio, assim, está mais para ser revenda do que para ser consumo final. E são pessoas jurídicas, não é um ou outro caso, são muitos. É isso que eu fui ver, é tudo CNPJ. É tudo CNPJ. Mesmo aqueles que são mais tímidos e que teriam uma característica de varejo, ainda assim... Você deve dizer assim, não, é porque a minha clientela é só de restaurantes. Isso. Porque a depender da atividade, concordo, se ele trouxesse olha, meu forneço só para restaurante, aí justificaria, né? Ou algum outro tipo. Alguma coisa assim, né? Gostaria uma quantidade maior, mas... O que acontece nesse caso é aquela distribuidora que ela vende, não sei, tem mercearia, aqueles pequenos mercados. Então ele vende de tudo, inclusive ele tem uma parte ali separada que ele vende gás. Então ele vai lá e compra. Ele não tem lá muitos botijões, ele tem uma pequena parcela, mas ele revende aquilo. Então ele não compra muita coisa, ele vai lá e compra 10 botijões de um tipo, 20 do outro, então tem aquele estoque. Entendeu? Mas aquilo não é para ela, aquilo é para revenda. Exato. Ok. Mais algum comentário? Podemos votar, né? Então, Gisele? Eu acompanho o relator, presidente. Sim. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Ok. Então, eu também acompanho o relator. Deixa eu só confirmar aqui, ver como é que está aí. Ficou, então, negar provimento por unanimidade ao recurso voluntário. Vamos ao próximo item da pauta. O item 6 da pauta, empresa Mineração Santo Expedito, e vai ser relatado por mim. O processo já está lá, se pronto aqui. Deixa eu só copiar o resultado aqui da anterior. Aí, de novo, esse, você viu, Nilton? Não é depósito bancário de origem não comprovada. Entra na mesma toada do que a gente falou, né? E esse aí não tem nem aquele padrão de
Nada. Gestão financeira, esse está bem diferente mesmo. Esse está bem diferente mesmo. Certo. Estou abrindo aqui. Ok, vamos lá. Esse no meu caso é depósito bancário mesmo. Pronto, vou começar o relatório, tá? O presente processo trata de lançamento simultâneo para exigir RBJ, contribuição social, PIS, COFINS, IPI e INSS, que são agregados no Simples. Então, na verdade, é lançamento do Simples. Relativos aos anos 2006 e 2007, bem com juros de mora e multa de ofício 75%. Fiscalização presume uma opção de receitas a partir da constatação de depósitos bancários de origem não comprovada no ano 2006. A inclusão da referida omissão da receita bruta do contribuinte causou uma mudança de faixa de tributação, pelo que também foi lançada corretamente insuficiência de pagamento, a qual também alcançou fatos geradores no ano de 2007. A legislação fiscal está detalhada no termo de verificação fiscal dos períodos 90. Os lançamentos foram mantidos na decisão de primeira instância. O contribuinte apresentou recurso voluntário onde traz os seguintes argumentos. A fiscalização não teria identificado os depósitos bancários que compõem a base do cálculo dos tributos, impedindo o contribuinte de exercer o seu direito de defesa. A obtenção de informações da movimentação financeira do contribuinte sem autorização judicial torna os lançamentos públicos. Os lançamentos tributários realizados com base em mera presunção são nulos. A fiscalização deveria ter abatido da base de cálculo as despesas incorridas pelo contribuinte. A fiscalização deveria ter abatido da base de cálculo os depósitos bancários que não configuram receita do contribuinte. O artigo 42 da Lei 9.430 somente pode ser aplicado no lançamento tributário de IRPJ. A fiscalização deveria ter abatido da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS. A cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício seria ilegal. O cálculo de juros de mora não pode ser feito pela taxa Selic. E a exigência de multa de ofício do índice de 75% caracteriza o ofício. Então, ele traz assim uma série extensa de argumentos contrários ao lançamento tributário. Eu acho que o argumento mais forte, o primeiro argumento que ele traz é de nulidade, em razão do alegado fato de que a fiscalização não teria identificado os depósitos bancários que devem ser o lançamento tributário. Entendo que o argumento do contribuinte não corresponde aos fatos. Sim, já estou votando, tá certo, pessoal? Já eu voto. Tá? Esse primeiro item, que é essencialmente defesa em razão da alegada falta de identificação dos depósitos bancários. De novo, entendo que o argumento do contribuinte não corresponde aos fatos. É certo que o termo de verificação fiscal possui uma planilha consolidada por mês e por conta bancária, apontando os valores utilizados para a confecção do auto de infração. Só corrigir isso aqui. Essa divisão se justifica para fim de cumprimento do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei 9.430, que diz que a apuração é mensal. Certo? Deve ser feita uma apuração mensal, para fins de lançamento. Todavia, o mesmo TVF aponta as planilhas analíticas que geraram tais valores consolidados, onde estão demonstrados os valores individuais para fins de cumprimento do parágrafo 3º do mesmo artigo 42, que diz assim: para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente, observado que não serão considerados. E aí eu transcrevi, porque é um outro argumento contribuinte. Aqueles que não geram renda, transferência entre contas do mesmo titular, estornos, essas coisas. O referido TVF está assim reproduzido. Então, eu coloquei aqui a imagem do TVF, porque tem uma parte do TVF que é manuscrito. Então, eu trouxe a imagem. E aqui, nesse texto, ele aponta, ele diz o número das folhas onde estão as planilhas com os depósitos bancários que deram origem ao lançamento, que foram contabilizados, que foram, digamos assim, sintetizados
na planilha que está lá no TVF, que lá sim é consolidado por mês. Certo? Como você vê, o contribuinte teve ciência de cada um dos apósitos bancários que compõem a base de cálculo dos presentes funcionamentos tributários. E assim, pôde exercer o seu direito de defesa. Por isso, essa alegação deve ser rejeitada. Bom, o próximo argumento do contribuinte é de que a prova com base na movimentação financeira não autorizada por ação judicial, ela é nula. Essa eu não vou me deter, a gente já é uma decisão, digamos assim, vinculante para nós, que diz que esse caso que é a prova, né, da movimentação financeira por RMF é uma prova lícita no processo público. E aqui eu trago, e o contribuinte traz também na mesma. Sim, aí eu trago o quê? Né? Aquela decisão do STF dizendo que a prova é lícita. Né? Esse tipo de prova é lícita, movimentação financeira. Só que o contribuinte acrescenta uma outra questão, que é a seguinte: na próxima quadra recorrente, ainda afirma que o procedimento fiscal não cumpriu os requisitos do artigo 6º da Lei Complementar 105, que também levaria à nulidade dos presentes funcionamentos tributários. Então, assim, mesmo que, em tese, seja legal a prova, na prática, não foi emitida de uma maneira legal, porque não cumpriu as formalidades legais. Certo? Eu digo que não existe razão recorrente. Os dados da movimentação financeira do contribuinte foram obtidos por meio de requerimento devidamente motivado e expedido por autoridade competente, os termos da legislação em vigor, conforme bem descrito no TVF, no texto a seguir transcrito. Então, o TVF diz, dessa forma, faça expressa negativa do contribuinte em apresentar os extratos bancários lavados. Lavramos a solicitação de emissão de requisição sobre movimentação financeira, folhas tais, a serem destinados às instituições financeiras que informaram a RFB através do CPMF a existência de movimentação efetuada. Então, o que está justificando? Olha, o contribuinte, o banco informou que ele tinha determinada movimentação financeira incompatível com a declaração de renda dele. Intimamos o contribuinte, ele não apresentou sua movimentação financeira. Foi pedido ao delegado da Receita Federal que emitisse a RMF, o delegado emitiu, e informou. Então, tudo, digamos assim, dentro da forma, né, foi motivado a requisição da movimentação financeira do contribuinte. Assim, entendo que não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em razão da utilização das informações financeiras do contribuinte, afasta a presente alegação de nulidade. O próximo argumento do contribuinte é a opção de receita, presunção de nulidade. Vamos ver o que é isso aqui. Os orçamentos tributários internos estão fundamentados em procedimento que se utilizou de uma presunção que vem reverter para o contribuinte o ônus de provar que não praticou a infração apontada. O recorrente afirma que tal presunção não possui suporte legal, não sendo possível a lavratura dos presentes da infração. Então, ele diz que essa presunção, certo, foi uma presunção ad hominem, uma presunção que não é uma presunção legal, né, que é a omissão de receita a partir da depósito bancário. E ele acrescenta, nesse caso, deveria ter sido atrás da omissão, por exemplo, a consumação daquela renda, daquele depósito bancário, era realmente renda. Para dizer que era renda, teria que demonstrar que foi consumida, né, um argumento antigo. Hoje no dia a gente não vê mais argumento, mas são processos antigos. E diz assim, não existe razão recorrente, a omissão de receitas foi presumida com fundamento no artigo 42 da Lei 8.430. Uma vez configurada a situação fática tipificada nesse artigo, a fiscalização não estava obrigada a prosseguir a auditoria para analisar notas fiscais ou outros documentos, pois a omissão de receita pode ser presumida por força do dispositivo legal. E aí eu trago a súmula 26 do CAF, que diz que a posição estabelecida no artigo 42 dispensa o risco de comprovar o consumo da renda apresentada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Então, com isso, o presente argumento deve ser afastado por falta de fundamento mágico. O
Próximo argumento, omissão de receita, presunção, despesas e transferências. Então, aqui o contribuinte fala que a fiscalização utilizou depósitos bancários que não eram renda dele. Inicialmente, a forte necessidade de apuração das despesas incorridas pelo contribuinte em sua atividade, especialmente pelo fato de o contribuinte ter optado pelo regime tributário simples. Deixa eu ver o que ele diz, agora eu não me lembro. Eu vou ler aqui, agora não me lembro a que se refere isso aqui. Ele diz assim, acaso superadas as alegações acima, que são aquelas de nulidade da prova de movimentação financeira. Preciso também ter em mente que, para a apuração da renda, pesam preponderantemente o confronto entre as entradas e despesas, ambos devidamente identificados. Contudo, no relatório fiscal, intervém com a inflação, o autor não disfarça o fato de ter se esquecido das despesas, pois em nenhum momento faz alusão a elas. Somente por isso já resta evidente a total inconsistência do laudo. Ademais, conforme informado durante a fiscalização, embora o escolha da irregular quebra seja bancário, o fato é que a fiscalização não realizou a exclusão de diversas movimentações financeiras evidentemente equivocadas. Então, na verdade, ele traz dois argumentos, né? Não coloquei o título, mas são dois argumentos. Um é que ele diz que, olha, você está cancelando a receita, mas não está cancelando as despesas. E o outro é que diz que alguns depósitos bancários não são receitas, por serem transferências, liberação de empréstimos e coisas assim, cheques devolvidos. Bom, inicialmente a faixa necessidade de apuração das despesas incorridas pelo contribuinte em sua atividade, especialmente pelo fato de o contribuinte ter optado pelo regime tributário simples, o qual a base de cálculo para a tributação é a receita bruta. Assim, o montante das despesas incorridas não afeta o valor tributário, não havendo necessidade de apurar esse valor. Então, ele está no simples. No simples, nem que tivesse tudo certinho, né, as despesas reduziriam a tributação, já que a tributação em cima da receita bruta. Em seguida, verifica que o recorrente não identificou os depósitos que estariam compondo a base de cálculo indevidamente. Apesar da fiscalização ter identificado cada um dos depósitos bancários que compõem a base de cálculo dos presentes financiamentos, conforme as planilhas de folhas 478, as quais foram apontadas no TVF. Todavia, compulsando as referidas planilhas, não é possível encontrar qualquer depósito bancário com as características atentadas, o que autoriza a conclusão de que estes não foram incluídos na base de cálculo, ao contrário do que informou o contribuinte. O contribuinte diz que tinha transferência entre contas, diz que tinha valores recebidos como liberação de financiamento e empréstimo, e diz que tinha cheques devolvidos. Na planilha que o fiscal utilizou para produzir a base de cálculo, eu não vi nenhum depósito com essas descrições. Sabemos que a fiscalização afirmou no TVF que os depósitos que não poderiam configurar a renda haviam sido excluídos da auditoria fiscal, conforme se disse. Então, a fiscalização diz que excluiu. Lá na planilha não vi nada que deveria ser excluído pela descrição. E o contribuinte não aponta, o recorrente não aponta quais daqueles depósitos deveriam ser excluídos. Ele diz, olha, esse daqui, o dia tal, não falou para ele, não faz isso. Então, a alegação genérica. O curso voluntário não consegue afirmar a acusação fiscal. Desculpe, não consegue infirmar a acusação fiscal, fazendo apenas argumentos genéricos, suscetíveis de serem confirmados, pelo que deve ser afastado. Próximo argumento contribuinte, omissão de receita, presunção, PIS, COFINS, contribuição social, IPI e INSS. Aqui o recorrente afirma que o artigo 42 da Lei 9.430 só pode ser utilizado para o lançamento de IR e PJ. Não pode ser utilizado para o lançamento de PIS, COFINS, contribuição social, IPI e INSS. Bom, a leitura do texto normativo do artigo 42 permite concluir que não existe a limitação de alcance alegado pelo recorrente. De fato, o dispositivo não trata de qualquer tributo em especial,
Trata-se de receitas omitidas, o que implica consequências em qualquer tributo que tenha sua base de cálculo afetada pelas receitas auferidas. Este é o caso do presente processo, em que estão sendo exigidos tributos aglutinados no simples, que por sua vez tem como base de cálculo a receita bruta do contribuinte. Hoje as pessoas estão bem barulhentas aqui em casa, desculpa. Ademais, deve-se salientar que o contribuinte omitiu valores devidos do simples, o que inclui de forma consolidada todos esses tributos que foram lançados. Portanto, todos os lançamentos realizados possuem a mesma situação jurídica. Sendo assim, não há por que excluir qualquer um deles, uma vez que todos foram atingidos igualmente pela mesma omissão simples. Né? Então, o artigo 42, ele fala de omissão de receitas. Né? Ele não fala de tributação. Né? Então, em qualquer uma das modalidades de tributação que adote como base receita, certo? O artigo 42 pode ser utilizado, esse é o meu entendimento. Por isso, eu afasto a alegação do contribuinte. O próximo argumento do contribuinte é PIS, COFINS, base de cálculo ICMS, ou seja, o contribuinte entende que, ao lançar PIS, COFINS, a fiscalização deveria ter excluído o ICMS correspondente àquelas receitas. Embora a afirmação, sim, eu vou ler, né? O contribuinte afirma que o valor do ICMS não pode compor a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Embora a afirmação esteja correta, ela não se aplica ao presente processo, uma vez que os lançamentos tributários dela dizem respeito aos tributos aglutinados no simples, ou seja, os lançamentos são de PIS simples e COFINS simples, os quais são derivados da apuração do simples, por meio de regras legais específicas, diferentes daquelas abordadas na citada decisão judicial. Ademais, os lançamentos foram realizados por meio de presunção legal, com base de cálculo ficta, em que não se conhece a sua origem econômica, muito menos se houve retenção de ICMS para sua origem, pelo que não há falar em qualquer forma de abatimento. Não se sabe se aquele depósito tem origem em vendas, se aquele depósito corresponde a uma operação econômica que gerou tributação de ICMS, não se sabe. Certo? A receita presumida por depósito bancário. A única coisa que se sabe é que o valor ingressou na movimentação financeira do contribuinte. Certo? Então, não dá para dizer que ali, em algum momento, houve retenção de ICMS embutido ali. Certo? Então, nesse caso, né, da artigo 2, pressão de omissão de receita, não tem como fazer essa exclusão pretendida pelo contribuinte. Porque o recorrente não comprova qualquer forma de retenção ou pagamento de ICMS. O recurso voluntário traz apenas argumentos genéricos, suscetíveis de serem interpretados, ainda que fossem devidos, pelo que devem ser afastados. Quando diz assim, tem que abater o ICMS, mas ele diz, eu recolhi o ICMS, eu retirei o ICMS, certo? Olha, nesse período, meu ICMS retido ou recolhido foi de X, ele não diz nada disso. Então é impossível, mesmo que pudesse, que devesse ser feito esse abatimento, é impossível fazer esse abatimento. Ele não sabe o valor a ser abatido, ele não traz essa informação. Então, mais uma vez, é um argumento genérico do conteúdo. O próximo argumento é juros de mora multa Selic, em aplicação da súmula 108, muito conhecida nossa, e multa de ofício, confisco. E ele diz, olha, a multa de ofício de 75% é confiscatória e a gente não pode deixar de aplicar, certo, o artigo 44 da Lei 9.430 por um argumento de inconstitucionalidade, segundo a súmula 2 do CAP. Em síntese, diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário. Eu voto, colegas. Aberta a palavra. Deixa eu fechar. Nilson, aqui que a gente estava conversando nos processos semelhantes, né? Anteriormente. Essas alegações de nulidade, já são questões superadas e tal. O ponto assim, que eu vejo com mais possibilidade de discussão é quando o contribuinte ele alega transferências, valores e tal. E isso é um item que é o seguinte, tem alguns pontos específicos que até a discussão é calorosa, em alguns pontos específicos, né, que a gente tem que analisar, debruçar. Às vezes tem processo que tem que baixar em diligência. Agora, por outro lado, a situação fica extremamente simples de ser analisada, de ser julgada, quando o contribuinte alega e ele não traz um elemento. Olha, houve esse valor, não houve exclusão desse valor, o valor não foi tributado. Tudo bem, é uma argumentação que ela é plenamente válida, a gente se separa com ela. Só que é o seguinte, eu tenho que elencar. Se ele não faz isso, é impossível. É possível verificar, né? Exato, não tem como. Era essa consideração que eu gostaria de fazer. Ok. Obrigado. O único ponto aqui, Nilson, para mim sim, concordo, Efigênia, eu acho que quando entra nessa questão ou não receita, transferência, empréstimo, essa que é o grande ponto de insurgência que cabe ao contribuinte realmente trazer, e aqui fica muito claro, tanto na impugnação como no recurso voluntário, que ele não traz elementos de prova. Ele centra os seus argumentos muito mais em questões de nulidade do que propriamente de prova ou de algum equívoco. E quando você vai analisar realmente o auto de infração, os valores são fechados, né, Nilson? Porque eu acho que o artigo 42, a grande preocupação, e aí eu te coloco uma segunda preocupação, Efigênio, nesses autos, é se de fato está claro para o contribuinte quais lançamentos fazem parte, estão sendo considerados receitas. Daí o requisito do artigo 42, desses valores estarem 100% discriminados para que o contribuinte evidencie quais são eles e possa trazer a contraprova de eventual transferência, empréstimo, estorno e coisas nesse sentido. Agora, realmente, quando você olha os termos de fiscalização, eles mostram os extratos completos e até um trabalho do fiscal manual apontando essa questão da devolução de cheques e fazendo esse desconto. Ou seja, a partir dos extratos, você tem extrato, sim, no corpo do processo, você tem no termo de fiscalização, que eu acho importante pontuar isso, porque o contribuinte ele traz muito esse argumento. Os valores estão consolidados, isso é nulidade, eu não enxergo. Perfeito, se os valores estivessem consolidados de forma a ele não conseguir enxergar, a gente teria uma violação ao artigo 42 e seria uma nulidade do auto de infração. Mas não me parece também termos práticos, como o Nilson bem colocou no voto e até folhando o processo, tá bom, eles apresentam consolidados, mas por número de agência, por mês, e ainda assim, quando você olha no termo de intimação, você vê exatamente o caminho que o fiscal percorreu e os lançamentos que ele próprio descontou, que eram devolução de cheques, por exemplo. Há casos ali de transferência entre contas e de devolução de cheques que claramente o fiscal, ao atuar, descontou. Então, aí me deixa com bastante tranquilidade, porque, no fundo, ele só consolida por uma questão, assim, prática, de até ajudar o contribuinte a direcionar que conta está, qual mês e qual lançamento, porque você tem extrato de vários bancos ali, valores de vários bancos. Então, assim, eu pessoalmente me senti confortável nesse sentido. Foi a minha maior preocupação no caso aqui, Efigênio, porque quando eu vi as alegações de nulidade, a gente já ultrapassou todas elas, né? Seja com relação à requisição, sigilo, enfim, já são questões bem debatidas, tanto nos casos do Jefferson, a gente viu isso, e nem deu tanto, vamos dizer, palco para essas discussões, porque elas já são superadas. Mas o que sempre me preocupa tá claro para o contribuinte, a partir dos lançamentos autuados, que há essa
discriminação dos valores, e ao meu ver há nesse caso contabilidade, tá? Então, só quis colocar isso porque o Jefferson também, há pouco tempo, ele julgou, né, trouxe ótimos julgamentos nesse sentido, mas eu acho que vale a pena a gente só colocar onde talvez seja o ponto de, né, atenção nosso, mas é isso, então essa observação sua, Gisele, ela é interessante porque, realmente, se a autoridade fiscal, se ela não colocar, se ela colocar o valor consolidado, fica até difícil para o contribuinte, como é que ele vai impugnar? Mas essa consolidação, ela acontece num segundo momento, porque, até para fim de lançamento, porque o lançamento ele é mensal, né? Não sei pessoa física que vai ser ou não, mas o que ele faz? Ele pega os valores, geralmente ele parte de uma planilha bem específica, elencando aqueles valores, depois ele vai consolidando, analítica, exatamente, depois ele vai consolidando. Então, para fins de lançamento, ele consolida aquele valor que vai ser lançado, ou mensal, e às vezes, no caso, trimestralmente, né? Agora, se ele vai direto para esse valor consolidado, aí fica até para aí, como é que a gente vai saber se o valor está correto? Né? Exato. Só quis pontuar, né? Você está corretíssimo. Porque ele traz muito esse argumento como se a autoridade fiscal não tivesse feito justamente esse step by step. E esse step by step foi feito de forma adequada, como bem colocou o Neilton. Para mim foi decisivo, nessa mesma linha, eu concordo contigo, na solução, né, dessa questão foi decisivo, quando o fiscal tem apontado as folhas no processo, onde está a planilha analítica. E lá estão todos os depósitos bancários que geraram aquela planilha sintética que está lá no TFF. Então, até a marcação manual para sinalizar o contribuinte, olha, aqui é débito, aqui é crédito. Isso eu não estou levando em consideração. Então, eu até fiz uma brincadeira de somar ali, para ver se tinha alguma dificuldade para potenciar o cerceamento, mas eu não vejo. Ok, podemos voltar? FG? Eu acompanho, presidente. Eu acompanho, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Ok, então, no caso, o resultado vai ser negar provimento a recurso voluntário por unanimidade. Vamos passar ao próximo item da pauta. Esse foi sexto. Vamos para o sétimo. Ok, então vamos sair agora do tema depósito bancário. Vamos entrar no tema, que é a omissão de receita, mas são vários tipos de omissão de receita. Certo? Então, item 7 da pauta, empresa Ailton Fernandes. Vai ser relatado, o processo vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da turma da DRJ que julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada pelo recorrente. Para ciência dos fatos, se produz parcialmente o relatório constante no acórdão recorrido. Contra o interessado foram lavrados autos de infração, os quais são exigidas as importâncias abaixo discriminadas, relativas a fatos geradores ocorridos em 2002 e 2003. O interessado optante pelo lucro presumido, no período fiscalizado, é empresário que tem como atividade econômica a empreitada de mão de obra e locação de mão de obra em serviços. No termo de verificação fiscal, a autoridade atuante informa que o procedimento fiscal foi inaugurado em razão do fiscalizado ter movimentado em conta bancária nos anos calendários 2002 e 2003 valores muito superiores aos informados ao Fisco Federal. Essa constatação se baseou no confronto das declarações de informações econômicas fiscais, né, da pessoa jurídica com as informações relativas ao recolhimento da CPMF. Atendendo a intimação contida no termo de início de fiscalização, o fiscalizado apresentou os livros diários livro diário e razão e livro de registro de serviços dos anos referentes e ainda extratos bancários das contas mantidas no HSBC, no Bradesco, no BESC e na ICF. Após o exame dos livros e documentos apresentados, a fiscalização assim registrou suas conclusões.
Os indícios relativos à movimentação bancária do contribuinte superior às receitas declaradas foram corroboradas pela escrita fiscal apresentada. A partir da análise do livro de registro de serviços dos anos referentes, né, nesse processo foi possível apontar diferenças mensais entre os valores escriturados, como receita bruta feita pela prestação de serviços e os valores utilizados na apuração de RPJ e tributos federais, que foram retirados das declarações de rendimentos. As diferenças encontradas entre a receita declarada e os valores escriturados no nível de registro de serviços estão discriminados em tabela elaborada pela fiscalização. Essas diferenças encontradas segundo a fiscalização constituem receita tributável. Portanto, entendeu o autuante que no período que houve insuficiência de declaração e recolhimento de RPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, razão pelo qual lançou de ofício esses tributos acrescidos em multa de ofício de 75% e juros de moda. O lançamento do RPJ, segundo as regras do lucro presumido, foi efetuado adotando o percentual de 32%. Em 2006, o autuado apresentou impugnação, instruída com peças processuais e alguns documentos. A partir da lavratura da auto de infração, o recorrente apresentou essa impugnação, alegando em síntese que alegou que o lançamento efetuado e reflexos não merece guarida, pois lastreiam-se em riqueza inexistente e unilateralmente presumida, a partir dos ingressos financeiros que transitarem em sua conta caixa, que, por ser uma empresa de trabalho temporário, coloca trabalhadores à disposição dos contratantes, remunerando-os, que efetua a cessão de mão de obra temporária das empresas contratantes, repassando as verbas recebidas, que houve distorção da interpretação fazendária no que tange ao alargamento da base de cálculo presumido para fins de RPJ e tributação reflexa, violando princípios da legalidade, capacidade contributiva e razoabilidade, que foi equivocada a atuação e a construção da base de cálculo receita bruta, como sendo a sua receita bruta a integralidade dos valores contraprestados pelas contratantes de serviços de mão de obra temporária, que as notas fiscais emitidas espelham os valores repassados pelos tomadores do serviço e não perfazem integralmente a receita bruta tributável, que a autoridade autuante foi diligente ao lavrar o auto de infração, acho que não foi diligente, correto, que já vou corrigir. Ao lavrar o auto de infração, já vista que apoiou o mesmo tão somente nos valores constantes do livro de registro de serviço, assumindo a receita de terceiros como se fosse impugnante, que o lançamento fiscal foi realizado sem haver prova segura de ocorrência de hipótese de silêncio dos tributos, que a própria Receita Federal já manifestou entendimento favorável a situações análogas, como havendo em consignação em consultas, que é necessário também a busca da verdade material para demonstrar a procedência das alegações da impugnante. A seu turno, o acordo negou provimento à impugnação pelos seguintes fundamentos. O preço pago pelo tomador de serviços em decorrência da cessão de mão de obra constitui receita da empresa de trabalho temporário. Tanto o preço de serviço quanto as despesas com salários transitam em contas de resultado e alteram o patrimônio da entidade. Tratando-se de contribuinte optante pelo lucro presumido, sistema segundo o qual o valor de RPJ da CSLL é definido presumindo o lucro a partir da receita, os custos, despesas e encargos são irrelevantes para a determinação daqueles tributos, diferentemente do que ocorre na empresa que apura o IRPJ e CSLL, segundo as regras do lucro real. Afastou também a alegação de que a autoridade fiscal não foi diligente, deixando de comprovar o nexo causal entre o livro de registro de serviços e a suscitada omissão de rendimentos, pois, ao contrário, entendeu que a autoridade fiscal teve o cuidado de trazer aos autos cópias de notas fiscais que evidenciam a prestação de serviço e dão o devido suporte documental à escrituração do referido livro fiscal. Em tempo, a escrituração contábil, livros de área e razão, trazida aos autos pela própria impugnante, afasta qualquer dúvida relativa à conclusão da fiscalização. E afastou também a possibilidade de analisar as alegações de violações aos princípios constitucionais e manter os lançamentos referidos aos tributos decorrentes. E resignado, o recorrente apresentou recurso voluntário, onde repisa os argumentos e pedidos já apresentados na impugnação administrativa. É o relatório, presidente. Ok, vai conseguir. Passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento. Faço aqui uma breve síntese para a delimitação da controvérsia. O contribuinte exerce atividade de locação de mão de obra. A fiscalização efetuou, por sua vez, diferença entre os valores escriturados decorrentes da prestação de serviços e os valores utilizados na apuração de tributos federais. E por esse motivo foi efetuado o lançamento de seus exigidos os tributos referidos a questões de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Entendo, por outro lado, o contribuinte que, no que tange as peculiaridades, né, da atividade econômica exercida, que os valores tributados não constituem receita bruta, pois seriam valores recebidos das empresas tomadoras de serviços, assim como os valores recebidos relativos a materiais necessários à execução de serviços e outros encargos. A recorrente entende que houve interpretação distorcida por parte da autoridade fazendária, já que teria alargado indevidamente as bases de cálculo dos tributos objeto de tal atuação, desrespeitando em princípios constitucionais. Alegando também que não houve diligência por parte da autoridade fiscal, já que atribuiu a recorrente receitas que eram originárias de tomadores de serviços. Também menciona soluções e consultas referentes à venda em consignação. Então, esses são os parâmetros básicos aí da controvérsia. Passamos então a analisar os argumentos preliminares apresentados pela recorrente, especialmente no que tange a ausência de diligência, suposta ausência de diligência por parte da autoridade autuante e também sobre a violação de princípios constitucionais. Em primeiro lugar, entendo que não houve ausência de diligência por parte da autoridade fazendária, já que a mesma, ao ser os valores do faturamento do contribuinte a partir dos lançamentos efetuados no livro de registro de serviços, folha 75 a 102, não tem condão de gerar eventual anulação do lançamento do desconecto do nexo causal entre os valores integrantes da receita bruta e os valores pelos serviços prestados. É importante destacar que a análise realizada pela autoridade autuante não foi unicamente baseada no livro de registro de serviços, mas baseou-se também na documentação fiscal e contábil e notas fiscais respectivas durante a fiscalização. Nesse sentido, apontou o acordo recorrido. Não entendo, portanto, que tenha havido qualquer descuido por parte da autoridade fiscalizadora. Não há que se falar, portanto, em nulidade de lançamentos, pois não se verificou qualquer violação ao artigo 10 do Decreto 7235. Da mesma forma, não há qualquer indício de situação prevista no artigo 59 do Decreto 7235, que autorizaria a nulidade dos autos de infração lavados pela autoridade. Ademais, sobre a alegação de violação a princípios constitucionais, a exemplo da capacidade contributiva, da legalidade, da razoabilidade, entendo que essa não é a instância competente para analisar essas alegações. Nos termos do artigo 26A do Decreto 7235 e também na súmula CARF número 2. Em relação à tributação da empresa temporária pelo RPJ presumido, a inclusão do preço de serviço na base de cálculo do RPJ pela sistemática do presumido, em tributação complexa, ou seja, no que tange ao mérito da questão, eu entendo que não existe razão ao contribuinte, pelos seguintes motivos. Eu considero a receita bruta para apuração do RPJ da sistemática do presumido, conforme dispõe o artigo 519 do Rio 99, vigente época foi definido no artigo 224 do Rio 99, por sua vez, com fundamento legal no artigo 31 da Lei 8981 de 95. Eu reproduzo aqui o artigo 59, né? O artigo 224 e o artigo 31. Em semelhante sentido, já decidiu o acórdão da 7ª Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, e também alguns outros julgados, inclusive entendimento análogo do STJ, né, na relatoria do ministro Mauro Campbell Marx. Né. Portanto, assim, a receita bruta para fins de apuração do lucro presumido compõe o preço dos serviços prestados para fins de tributação do RPJ e ISS-LL. Ainda, no que tange a tributação reflexa, reforça-se que o STJ também apresenta entendimento no sentido que os valores referentes ao preço de serviços se integram à receita bruta tributável, conforme depende-se da leitura do acordo 2010-00-09547-8, de relatoria do ministro Luiz Fux. Logo, sendo o preço do serviço prestado o valor total, contratado pela tomadora da mão de obra, entendo que esse valor compõe a receita bruta para fins de apuração do RPJ, do contribuinte pelo sistemática do lucro presumido, assim como os tributos decorrentes, CSLL, PIS/PASEP e COFINS. Portanto, pelo que se depende pela legislação em vigor à época dos fatos, deve ser levado em consideração para a apuração do valor devido à guisa do RPJ pelas empresas submetidas à tributação pelo lucro presumido, a totalidade dos valores percebidos em decorrência da prestação de serviços, não sendo possível a exclusão da base de cálculo no que tange aos eventuais custos inerentes a essa prestação de serviço. Assim, constitui a receita da empresa de trabalho temporário a totalidade do preço recebido, entende-se correta a exigência imposta pela fiscalização sobre as diferenças entre a receita declarada e os valores escriturados no livro de registro de serviços, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais. Finalmente, no que tange a tributação reflexa, também o posicionamento que já havia sido exposto nos termos do acordo da STJ, entendo que deve ser concedido também o mesmo tratamento. Portanto,
Dito do exposto, conheço o recurso e nego o provimento do recurso voluntário. É como voto, presidente. Obrigado, Jefferson. Comentários? Eu acho que a própria escrituração do contribuinte vai contra a alegação dele, né? Porque está tudo escriturado, transita na conta de resultado, tanto as receitas que eles recebem na nota fiscal, como depois os salários, potenciais despesas. Isso reflete na conta de resultado na formação do patrimônio da empresa. Então, assim, o argumento passa a ser torpe até pelo próprio regime escolhido e pela escrituração apresentada. E mesmo eu entendo, né, quando a empresa vai recolher, né, o ISS sobre isso, é a nota de serviço. Então, obviamente, quando ele vai lançar e escriturar, ele está utilizando o valor cheio da nota, né, e vai transitar isso no resultado da companhia, da mesma forma que vai transitar no resultado da companhia eventuais despesas na formação do patrimônio. Então, assim, ele está querendo algo que realmente destoa, e ele também não traz nenhuma prova, nada que vem, tudo que ele traz em termos probatórios, o atendimento dele, a fiscalização, acabam, ao meu ver, reforçando a tese do próprio fisco nessa diferença, tá? Então, eu concordo, viu, Jefferson, aqui. Eu não sei se o Alexandre tem alguma outra percepção a respeito, mas, assim, da parte de regime de tributação versus escrituração versus o que a autoridade fiscal está exigindo a título de diferença, me parece muito coerente e adequado com o próprio resultado da companhia, né, e a própria formação do patrimônio líquido. Então, eu, da minha parte, considero adequada a visão. Eles também não imputaram, né, a multa de 75, tudo adequado, a diferença, né, de recolhimento. Então, assim, ao meu ver, salvo aí, Alexandre, se tiver alguma ponderação contábil da coisa e que te impulsione a me mudar, aí o posicionamento, mas eu não conseguindo ver como. Nós temos duas situações, né? A questão de fato, que são as provas, e a questão de direito. Na questão de fato, do lastro probatório, os elementos, não tem como refutar, porque ele mesmo reconhece e tal, e ele traz isso. Aí eu trago uma questão de direito que também ela não tem como ir contra o que ele, a favor do que ele pleiteia, entendeu? É a legislação, a jurisprudência não tem. Então, assim, ainda que quisesse, é muito difícil a forma como foi feito esse lançamento, você tentar desconstituí-lo, entendeu? Então, eu não vejo... eu também, olhando a documentação, ele não consegue afastar de maneira... Não tem jeito, né? As duas frentes que ele foi, questão de fato, questão de prova, porque nem passa por questão probatória, porque foi com base em documentos dele, né? Então, tudo escriturado. Aí depois eu trago uma questão de direito para ver se aquilo vai entrar na receita. E eu sou lucro presumido, então é muito complicado. Não, é muito difícil. E eu acho que a DRJ também enfrentou muito bem esses argumentos, né? Eu acho que bem na linha do Jefferson, mas a DRJ ela fez esse trabalho de construção. Poxa, não só não tem provas, como as suas provas corroboram, e não adianta vir com essa alegação dos salários, das despesas, porque realmente você vai transitar na sua conta de resultado ambas as situações, e a sua escrituração está mostrando isso, é o regime que você escolheu, simplesmente. Lucro real, aí vamos discutir isso lá, né? Então, assim, eu não... Ok. Diferente. Vamos votar? Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Quero fazer uma observação. Lembra que essa fiscalização começou com a incompatibilidade, a movimentação financeira e a tributação do contribuinte. Se a fiscalização continua assim, olha, me comprove que essa movimentação financeira, ele ia dizer o quê? Não, isso é receita minha. Aqui, tudo registrado aqui no livro de prestação de serviço. Ora, a única explicação que é a movimentação financeira é receita, e se é receita, tem que ser tributado. Tem que ser tributado conforme o regime que ele escolheu, né? Que é o
presumido que no qual não influencia as despesas realmente, né, o contabilista. Então, o esforço né, que dificilmente teria algum resultado a favor, né, pelo quadro fático e jurídico, vocês falaram. Eu acompanho também o relator, né, e o resultado ficou, então, negar o provimento dos voluntários por unanimidade. Vamos, então, ao próximo. Sim, no intervalo de 10 minutos? Certo? Pode ser. Ok. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.